É com imensa satisfação que nós damos abertura aqui a esse verdadeiro congresso que está se realizando para a PUC, quer dizer, cuja Escola de Direito Tributário tem umas raízes muitíssimo antigas. A Escola de Direito Tributário da PUC, que fundada pelo já falecido professor Geraldo Taliba, formou inúmeros quadros de grande importância para o país hoje. Temos aqui o professor Roque Carrasa, o professor Tássio, temos o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Robson Maia e diversos outros grandes quadros que advieram da nossa universidade. Então, para nós, ter a oportunidade de hospedar evento de tamanha importância é um grande privilégio, quer dizer, para a Faculdade de Direito da PUC, da qual sou diretor, e, enfim, e para nós o envolvimento dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos pós-graduandos nessa discussão é de fundamental importância para que a Faculdade de Direito da PUC, em especial sua Escola de Direito Tributário, continue ostentando, quer dizer, toda essa constelação de grandes tributaristas que ela hoje ainda tem. Perfeito, gente? Então, eu cumprimento aqui, em primeiro lugar, a doutora Bettina Traiger, que é a coordenadora, presidente da BDT, da BDF e professora titular da Universidade Federal do Paraná, falando com ela aqui agora. Ela é, inclusive, egressa aqui da casa, fez sua graduação, seu mestrado aqui na PUC, também ela é filha dessa Escola de Direito Tributário que já rendeu tantos frutos aqui para o Brasil. Cumprimento também o Dr. Carlos Egino, que é o presidente do CARF, que é doutor em Direito pela CEL, lá de Brasília, a doutora Annelise Lenze Ruas de Almeida, que é procuradora da Fazenda Nacional e mestre em Políticas Públicas. Enfim, e na pessoa deles, inclusive o Felipe, enfim, todos os demais, a Ana Cláudia e todos os demais aqui presentes, eu cumprimento essa verdadeira constelação de professores, de profissionais de direito tributário que aqui estão presentes. Repito, quer dizer, para a PUC é um grande privilégio recebê-los aqui. Isso faz parte de uma tradição da nossa escola, de tal modo que esperamos que eventos como esse se renovem na nossa universidade e já apontando aqui que daqui a pouco se coloca à disposição das entidades organizadoras para receber novos eventos dessa natureza, sempre que essas entidades reputarem importantes. E aqui eu parabenizo também a iniciativa, sempre corajosa, enfim, a iniciativa sempre novidadeira do professor Tássio, que é uma grande referência para nós hoje, quer dizer, que ajudou e contribuiu muito para a realização desse importante evento na nossa universidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Obrigada pelas palavras, professor Vidal. Está dando para ouvir? Tá. Bom dia a todas e a todos. Eu, na condição de presidente da BDF, declaro abertos os trabalhos técnicos agora, do nosso seminário ACONCARF itinerante, agora na sua versão paulista, né? Já que são muitos que têm acontecido no Brasil. É uma alegria para mim, na condição de presidente, para a instituição, a BDF, que é promotora desse evento. Isso nos alegra muito, né? Dado o elevado nível científico que a gente procurou alcançar na montagem, enfim, no que a gente imaginou que poderia ser esse evento, para que efetivamente nos ajudasse nesse momento de turbulência tributária que nós estamos vivendo. A alegria também é muito grande por estar, como referiu o professor Vidal, aqui na PUC de São Paulo. Eu não posso deixar de dizer isso, porque estou tomada de forte emoção mesmo, né? Há 30 anos que eu não vinha, acho que a PUC, me graduei aqui na PUC, fiz o meu mestrado aqui, e se estou aqui hoje, eu devo isso à professora Beth Carrasa, que foi minha professora na graduação, e está aqui, realmente, eu tenho uma dívida de gratidão com ela que é impagável, né? Ela realmente despertou o meu olhar para o direito tributário. A mesma coisa o professor Roque no mestrado, o professor Geraldo Taliba, que, enfim, foi uma escola e tanto, infelizmente, nós perdemos ele muito prematuramente. E o professor Paulo. Realmente, eu vivi aqui na PUC um momento muito especial, porque lecionavam, né, professora Beth, professor Roque, professor Paulo, professor Geraldo. Enfim, fui aluna de todos esses professores e, quando eu terminei, eu falei, eu gosto mesmo de tributário, mas é porque realmente eu tinha tido essa escola, né? Embora a gente tivesse conhecimento de que era a matéria mais difícil da faculdade, né? Todo mundo falava, olha, tem que tomar cuidado com a professora Beth, porque ela reprova. Eu falei, eu vou morrendo de medo. Já comecei a estudar no terceiro ano, para evitar um problema.
Enfim, então, realmente, eu estou muito feliz e também feliz porque a BDF está capitaneando esse evento com temas relativos ao processo administrativo tributário e a sua relação também com a reforma, como isso vai ficar diante da reforma tributária, por isso eu disse da turbulência no âmbito do direito tributário e a necessidade da realização de eventos dessa natureza, que dependem de muita coragem, na verdade, né? Reunir grandes nomes, autoridades, como nós teremos aqui, não é fácil, e também, né, pessoas interessadas e que tragam as suas ideias, né? A ideia é que o evento seja o mais dialético possível, né? E que os vários lados, vamos assim dizer, da moeda, aí, enfim, de todos aqueles que atuam no âmbito dos processos administrativos, se manifestem, tragam suas posições, porque, lógico, seminários de advogados ou de conselheiros só não levam a nada. A gente precisa dessa mescla que a gente procurou fazer. A Ana Cláudia, o Felipe, enfim, procuraram fazer juntamente com a BDF, no sentido de trazer essa maior dialética possível. Então, com isso, nós vamos iniciar os trabalhos. Eu vou passar, então, a palavra ao Dr. Carlos Higino. Ana Cláudia. Ela é terrível. Ela dá, na verdade, é o seguinte, eu acho que eu vou sentar lá, ela tem que ser a presidente da BDF. Eu vou fazer a candidatura... Em breve. Primeiro, você tem que estudar aqui na PUC. Tá? Fazer uma belíssima faculdade, daí presidente da BDF. Né? Então, Ana Cláudia, com a palavra. Você quer falar o microfone? Posso falar aqui? Bom dia, gente. Obrigada a todos pela presença. Com certeza é uma alegria muito grande estar hoje realizando esse grande evento. Certamente não seria possível sem a BDF, sem as mãos da Dani, né, que ela é terrível e promove coisas maravilhosas, e deixa com que esse evento seja possível desse tamanho e tudo perfeito, né? Não tenho nada a reclamar e nem sei como agradecer. De fato, a minha história com a PUC, ela, por incrível que pareça, ela é de 2001. Eu fiz uma viagem com meu pai na época e a gente perdeu o voo e estava andando aqui a pé. E, na época, eu falei para o meu pai, eu vou estudar na PUC. Aí ele falou, tá. Vai lá, Ana Cláudia. Ok. Cheguei em Brasília e falei, mãe, eu vou estudar na PUC. Aí minha mãe falou, tá bom, Ana Cláudia, ok. Aí ninguém acreditou. Aí eu falei, bom, eu tenho uma chance na minha vida, terminar o 2º grau e passar lá na PUC, né? Então, meu último ano do 2º grau, eu estudava dia e noite, eu quase não dormia. Eu entrei na PUC, né? Então, eu sou egressa da PUC. Foi uma alegria muito grande, graças a Deus, eu entrei aqui. Já tem 20 anos que eu saí daqui, mas eu não finalizei aqui, infelizmente. Voltei para Brasília e terminei a faculdade lá. Mas eu falei, um dia eu vou voltar para a PUC. Mas não sabia que ia ser assim, né? Veio muito melhor do que eu imaginava. Está hoje nessa mesa que não sei nem por que eu estou aqui, né? Eu olho para o lado e falo, por que eu estou fazendo aqui, né? Olha as pessoas que estão do meu lado, né? Mas é uma alegria, com certeza, muito grande estar aqui. E podendo falar do CARF, que é uma história super antiga na minha vida também. Eu estou fazendo 20 anos de história de CARF também, que assim que eu voltei da PUC, eu voltei para Brasília. E o meu primeiro estágio foi no BMA, lá em Brasília, e o BMA fica do lado do CARF, né? E a minha primeira diligência, o meu chefe falou assim, Ana Cláudia, vai ali no Conselho de Contribuintes pegar uma cópia. Eu estava começando meu primeiro dia de estágio, né? Fui lá pegar uma cópia e lá estou até hoje, né? Mudando de função e fazendo algo que eu gosto de verdade. E, em dezembro do ano passado, a gente estava aqui em São Paulo, no congresso do IBET, e eu lembro que eu conversava com todo mundo ali no congresso, tudo tributarista. E eu falava um pouco do CARF. E muita gente falava assim, eu não conheço isso do CARF. Eu não sei como funciona o CARF. Eu falei, mas, cara, eu estou num congresso tributarista. Não é um congresso jurídico, um congresso... Como assim as pessoas não sabem tanto do CARF, né? Se isso aqui... Será que não vale a pena a gente levar esse conhecimento, da gente... ampliar o conhecimento, o que é o CARF, o que é esse processo administrativo fiscal federal, o que o presidente Carlos Higino está fazendo lá, né? Quais são essas nossas funções? E eu acho que nasceu um pouco dessa vontade de levar o CARF para as pessoas conhecerem
qual é a nossa função, o que o CARF faz, qual é a importância do CARF. E, no meio do caminho dessa minha ideia, que tinha muito pé e cabeça, né, entrou o Felipe. E o Felipe falou, cara, bora fazer. Né? E eu acho que o Felipe ele tem um dom, um talento, alguma coisa assim, que ele consegue ver uma capacidade que a gente não consegue ver, tanto nas pessoas quanto na realização de alguma coisa. Ele olha muito e fala, você quer fazer isso? Vai dar certo, vai lá, faz. Aí você fala, claro que não vai dar certo. Né? E ele fala, vai lá e faz. Ele falou assim, você quer fazer o evento? Vamos, vai dar certo. Eu falei, até parece, né? Mas vamos entrar na brincadeira. Né? Enfim, deu certo, estamos aqui. Obrigado, Felipe, por toda a companhia, o companheirismo. Obrigado, Dani, obrigado, Gustavo. Vocês são incríveis. E vem toda uma equipe junto, a Yandara, a Natália, todo mundo que vem com a BDF junto, a Angélica vem junto com o Felipe também, ajuda pra caramba. E, graças a Deus, a gente pode falar um pouco. Eu vou falar bem pouquinho do CARF, só para a gente ter um histórico dele, que eu preciso um pouco contar essa historinha. Eu não sei se os meus slides estavam ali, se eles chegam ali. Então, eu acho que eu passo. Não, vocês não. Bom, gente, na minha visão, porque a gente, representante dos contribuintes, representante do fisco, a gente gosta de discordar, né? Na minha visão, o CARF está fazendo 100 anos esse ano. Na visão do meu presidente, Carlos Higino, está fazendo o ano que vem. Né? A boa notícia é que a gente... Discordamos. Aí a gente... Mas a notícia boa é que a nossa discordância gerou uma conclusão. Vamos fazer 2 festas. Esse ano e ano que vem. Não precisa brigar pela data certa, faz 2 festas. Então, a gente discordou um pouco da data e resolveu fazer 2 festas. Eu faço um parecer para você. Tá. Depois ele passa, né? Bom, e o que o CARF faz, bem resumidamente? Nós somos um órgão paritário. Representantes da sociedade e representantes do fisco, né? E estamos ali julgando litígios tributários e aduaneiros. A gente também tem uma missão de uniformizar a jurisprudência, que, em geral, a gente tem uma mania de esquecer que esse papel uniformizador ele é de grande importância e nem sempre existiu dentro do nosso cenário jurídico. A questão da segurança jurídica, que hoje a gente tanto preza, tanto busca, para quem está começando hoje no direito, pode parecer uma coisa tão normal. Segurança jurídica a gente lê em todos os livros, mas se a gente descer 20 anos, não era tão normal. Então, acho que é algo que a gente precisa valorizar dentro do CARF, que é também essa uniformização de jurisprudência feita pelas câmaras superiores que a gente tem lá hoje. Então, a gente tem de grande importância o controle da legalidade, a possibilidade de uma ampla defesa, de um contraditório e da gente trazer uma discussão mais madura da matéria até para níveis de judiciário. Para quem litiga muito em matéria tributária, sabe a diferença que tem hoje de eu trazer a matéria para o CARF, para o contencioso, eu de levar essa matéria à discussão dentro do judiciário. Eu não consigo judicialmente trazer a mesma maturidade ou trazer a discussão em detalhes como eu tenho hoje dentro do CARF. Então, é importante que a gente valorize, solidifique e veja o CARF como uma instituição que pode crescer, como pode melhorar e que tem uma grande importância dentro do cenário jurídico. E aí o histórico do CARF, dentro da nossa discordância, presidente, o decreto. A gente teve no dia 4 de setembro de 1924 o decreto 16.580. Esse foi o decreto que ele veio no Brasil para regulamentar o imposto de renda. Para quem não se lembra, o imposto de renda foi introduzido no Brasil em 1922 e somente em 1924 veio esse decreto que falava quem eram os contribuintes, quem era a base de cálculo do imposto de renda, qual era o período que ele ia ser apurado, e junto veio a previsão do contencioso. E falou, a gente precisa ter um conselho que vai ser composto de 5 membros, um membro da indústria, um do comércio, um profissão liberal e um da fazenda, parecido muito com o que a gente tem hoje, né? A nossa base do que a gente tem. E ele é do dia 4 de setembro de 1924, por isso que eu digo que seria esse ano. Né? Aí fica a nossa divergência de data. E esse conselho, que era para julgar imposto de renda, ele tinha uma previsão de ser instalado nos estados e no Distrito Federal.
Em 1924, o Distrito Federal não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Era o nosso Distrito Federal. Então, ele foi efetivamente instalado pela primeira vez lá no Rio de Janeiro, e ele nunca chegou a ser instalado nos estados. É importante que a gente diga isso quando a gente está hoje pensando no novo contencioso, e todo mundo fala, por que eu vou ter um novo contencioso dentro dos estados se eu estou falando de um órgão federal? Eu não tenho nenhuma proibição constitucional nem legislativa de que eu tenha órgãos federais dentro dos estados, nem que eu tenha órgãos federais julgando matéria estadual. Não existe essa competência, nem essa repartição de competência na Constituição. Inclusive, a Constituição ela não tinha a palavra contencioso. Eu por equívoco, escrevi um artigo em dezembro de 2023, mandei o artigo para publicar, ele ainda não foi publicado, mas ele vai ser publicado com um erro. Porque eu escrevi no meu artigo, a Constituição não trata do contencioso, não existe contencioso. Só que aí as paredes me ouviram e veio a Emenda Constitucional 132 e, pela primeira vez, fala de contencioso dentro da Constituição Federal. E fala do contencioso para fins de comitê gestor, o que, inclusive, levanta muitas dúvidas de esse comitê gestor sobre decidir o contencioso, se é realmente sobre julgar a matéria, ou se a gente está falando ali de normas para julgamento ou para julgar. Na minha percepção, parece que é normas para julgar e não simplesmente um julgamento sendo realizado, mas é a primeira vez que a gente tem a palavra contencioso dentro da Constituição Federal. Bom, passados 3 anos ali do CARF, porque em 1925 ele foi efetivamente instalado, em 1924 foi o decreto, e é por isso a nossa pequena divergência, que gera 2 festas, 2 comemorações. Então, tem o lado bom, né, dessa pequena divergência. Em 1927, então, a gente teve um decreto que ele previu um conselho, que foi o primeiro conselho paritário do Brasil, que era para o julgamento dos tributos de consumo. Até então, o antigo conselho ali de imposto de renda ele não era paritário, ele tinha 5 membros, mas sem paridade. E aí, em 1927, veio a paridade pela primeira vez. E eles viram que estava legal aquela paridade. Falou, pô, funciona, é bacana. Então, a gente tinha um pouco dessa imagem. Um conselho para imposto de renda e um de consumo. E o de imposto de renda seria nos estados, apesar de que só foi instalado efetivamente no DF, que era o Rio de Janeiro. A gente passou mais um tempo, em 1934, eles falaram assim, vamos extinguir esse conselho que tem separado o consumo e imposto de renda e vamos criar uma estrutura que ela seja unida e vamos chamar de primeiro e segundo conselhos, mas todo mundo dentro de uma competência. E por que eles fizeram isso à época? Porque eles falaram assim, eu posso aproveitar as normas de um órgão para o outro, eu posso dar eficiência das normas de um órgão para o outro, e eu só vou mudar um número, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, como se fosse 2 câmaras, em vez de eu ter 2 órgãos à parte. E o que a gente está fazendo hoje em termos de reforma tributária? Eu tenho a impressão que a gente está indo para trás, regredindo, num modelo que a gente viu em 1934, que não era eficiente. E hoje o Brasil está indo na contramão do que se mostrou ser um caminho eficiente. Em 64, então, veio o 3º Conselho de Contribuintes, e esse Conselho de Contribuintes ele tinha competência para julgar toda a matéria remanescente e tributos estaduais e municipais de competência da União dentro dos territórios. À época existia territórios, eles foram extintos com a Constituição de 88, mas eles podem voltar a existir. E eu tinha um conselho federal julgando tributos estaduais e municipais. E por quê? Porque não existe nenhuma proibição, vedação, de que eu julgue dentro de um órgão federal uma matéria estadual ou municipal. Então, a gente passou a ter essa nova figura, que era um 3º separado, e o 1º e o 2º lá andando um pouco juntos. Em 1972, com o nosso decreto 7235, que regula até hoje o PAF, veio o 4º Conselho de Contribuintes, e ele tinha a missão ali de julgar os aduaneiros, o IPI, esse pessoal que se diz tributário, né, Mariel? O tal do aduaneiro, não sabe muito bem o que ele é, o que ele não é. Bom, depois eles extinguiram o 3º, o 4º passou a ser chamado 3º, e a gente tinha essa estrutura que existia até 2008, do 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes,
que ele ficou desse jeito. Então, só em 2009, né, com a Lei 11.941, que deixou de ser primeiro, segundo e terceiro Conselho de Contribuintes e passou a ser o CARF, com a primeira, a segunda e a terceira sessão de julgamentos. E eu acho que esse histórico todo que eu trago é para chegar a uma conclusão que hoje não teria um impedimento que o CARF viesse a ter uma quarta sessão. Não tem nenhum impedimento que o CARF viesse a julgar um IBS, mesmo sendo estadual e municipal, porque não existe constitucionalmente nenhuma vinculação de que o órgão federal seja restrito à matéria federal. Isso é um conceituário lógico que a gente criou na nossa cabeça, mas não existe em regras constitucionais ou legais essa previsão. E eu acho que é um bom parâmetro para a gente pensar, agora que a gente está discutindo o novo contencioso, já com uma reforma aprovada, e todo mundo sem saber exatamente como esses novos tributos vão ser julgados aqui no Brasil. Então, agradeço. Passo a palavra aqui de volta. Então, Ana Cláudia, obrigada pela exposição breve, né? A gente está com o horário mais ou menos apertado e claríssima, como sempre, imprescindível para dar o start, né? Uma visão geral no seminário. Eu agora passo a palavra, então, ao professor Gustavo Brigagão. O Gustavo é presidente honorário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, presidente nacional do SESA, sócio fundador do escritório Brigagão Duque Estrada Advogados, professor na pós-graduação de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas. Gustavo, a palavra é tua. Pelos próximos 15 minutos improrrogáveis, do jeito que você faz comigo, eu vou agora fazer com você. Tá certo. Nada como um dia após o outro. Querida Betina, querida Ana Cláudia, minha querida esposa Dani, futura presidente da BDF, querido Felipe, organizadores desse encontro nosso aqui, que eu estava falando com o doutor Gino, quanto importante é que nós, sociedade, possamos homenagear os progressos pelos quais o CARF tem passado ultimamente. Cumprimento, portanto, o doutor Carlos Gino, a doutora Anelise Almeida, a plateia, as pessoas do casal Carrasa, Tassi e Beth. Enfim, cumprimento o resto da mesa, todos, Semiramis, todos, acho que eu já cumprimentei todos. Tá? Já falei dele, mas... Não, falei Roque. Não, desculpe. Já saiu o Carrasa, eu falei. Tá vendo como ela é? Tá vendo? Ela não deixa passar uma sequer. Bom, eu acho o seguinte, eu acho essa importância do CARF é inegável, né? Tanto é que ela existe há 20 anos, a gente pode resolver essa questão do nascimento, a concepção no ano e o registro do nascimento no ano seguinte, e aí nós comemoramos as duas datas. Eu acho que o CARF ele tem uma importância muito grande no sentido de legitimar o crédito tributário. Nas relações privadas, nós sempre temos as legitimações por parte dos particulares, né? Na medida em que nós, quando executamos uma promissória, o devedor assinou essa promissória no título de crédito, enfim. E eu acho que o CARF, como resulta a relação tributária, resulta de um ato unilateral da Fazenda, essa participação do contribuinte na discussão administrativa do crédito tributário, ela é essencial. E eu conversava com o doutor Gino há pouco, e com o meu querido amigo Quiroga, algumas manifestações do governo que levavam a crer que haveria uma utilização do CARF como um órgão arrecadador. Isso não é verdade e não pode ser tido como background de decisões do governo. O CARF é um órgão que deve julgar imparcialmente as questões e os assuntos que lhes são trazidos, de forma que haja um desafogamento do Poder Judiciário, porque isso é o que efetivamente interessa, que ele seja um filtro para que nós não tenhamos no Poder Judiciário uma
quantidade tão grande de processos que inviabilize o exercício da jurisdição. Nós passamos por uma fase de represamento de casos durante os anos passados, isso foi decorrente de vários motivos, a questão da pandemia, que obviamente isso afetou a todos, a questão da greve dos conselheiros da representação da Fazenda, que foi outro motivo, a insegurança quanto ao voto de qualidade, a guerra de liminares, que retirou do julgamento do CARF uma série de questões, e aí houve uma solução consensuada em torno do voto de qualidade e houve a retomada de julgamentos, isso com um foco muito grande no que diz respeito aos valores das questões discutidas. Nós tivemos as grandes teses de ágios, lucros no exterior, principalmente pela primeira turma, sendo julgados, que propiciaram esses julgamentos o fechamento do ano de 2023 com o melhor resultado desde 19. O número que eu tenho aqui, eu não sei se corresponde ao verdadeiro, de 284 bilhões no ano de 19, nos primeiros... Bilhões. Claro, né? Milhões hoje em dia é balagatela, né? Nos primeiros 2 meses de 2024, o CARF julgou 115 bilhões. Isso representa 40,5% dos julgamentos feitos em 2023. Em abril de 2024, foram julgados cerca de 110 bilhões em processos analisados. A melhor marca desde dezembro de 2019. Não sei se esses números estão corretos, acho que se aproxima a verdade, né? Foram criadas 9 turmas ordinárias, passaram de 15 para 24, foram extintas algumas turmas extraordinárias, passando de 5 para 2 por sessão. Houve um aumento de número de conselheiros, as turmas passaram a ter... Houve um aumento de número de conselheiros e cada turma passou a ter um número menor de conselheiros, o que, a meu ver, talvez permita um consenso maior. Portanto, foram medidas que só nos levam a parabenizar a atual administração por todas essas medidas tomadas. Agora, como sempre há alguma ou outra crítica a ser feita, eu acho que o nosso papel aqui é exatamente esse. A primeira delas diz respeito às sessões assíncronas, né? Houve a edição da Portaria 1040, de 24, que determinou a realização de sessões assíncronas em função do valor. E são valores altíssimos. Valor de 60 milhões na primeira sessão, valor de 7,5 milhões na segunda sessão e valor de 30 milhões na terceira sessão. Isso fez com que algumas instituições, eu estou vendo a nossa querida Suzy Hoffmann ali presente, ao lado do casal Carrasa, que nós nos juntamos, eu sou presidente do CESA, então aqui a presidente da BDF, que é a Betina, nós nos juntamos justamente para tentar demonstrar ao doutor Higino a importância de que isso seja revisto. Nós, inclusive, temos uma reunião marcada logo após esse nosso encontro para tentar demonstrar o quanto isso pode ser prejudicial aos julgamentos do CARF. A questão do plenário virtual no Supremo Tribunal Federal foi objeto de igual reação nossa durante a pandemia. Nós juntamos 24 instituições e demonstramos quanto deletério é essa forma de julgamento. Porque nós não temos sustentação oral dos advogados, porque eu entendo que enviar uma gravação não supre de forma alguma a sustentação oral, que é feita olho no olho. Nós não temos debates efetivos entre os julgadores. Nós vimos o que houve com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no decorrer da pandemia. Nós tivemos decisões como a questão do ISS na franquia, que nós temos causas de decidir, ratio decidentes, absolutamente opostas. Absolutamente opostas. Ou seja, a ratio decidente, a meu ver, é o item mais importante que existe num precedente, porque ele determina a norma que será seguida. Então, quando se tem julgamentos assíncronos
que são que se espraiam pela maior parte dos julgamentos, porque nós só teremos o assíncronos aqui garantido no que diz respeito a questões que são de maior valor, isso causa receio. Isso causa receio, daí a reunião com as instituições que são representativas da advocacia em torno dessa questão. Nós temos também questões relativas ao voto de qualidade. Nós tivemos uma evolução, saímos daquele impasse, mas houve, e aqui na presença da doutora Annelise, eu tomo a liberdade de tratar desse assunto, porque surgiu de um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são interpretações que nos parecem limitadoras do que determina a lei no que diz respeito ao conceito de multa. A lei fala em multas. Não há sentido em se determinar, em se interpretar esse conceito como só referente às multas de ofício, retirando, por exemplo, as multas aduaneiras. Nós tivemos um caso de interpretação de uma súmula no CARF, todos nós nos lembramos desse caso, em que foi exatamente o oposto. Tentou-se fazer um distinguishing de que, naquela súmula que tratava de prescrição intercorrente, que ela aquela súmula não abrangeria as multas aduaneiras. E quase o conselheiro que disse isso quase foi expulso do CARF. E agora o fundamento é exatamente o oposto. Então, isso, a meu ver, deveria ser uma questão também objeto de revisão por parte de todos nós, um objeto de discussão por parte de todos nós. Uma outra questão diz respeito à restrição aos parentes de conselheiros. Que essa restrição que deva haver um impedimento, isso é óbvio, não é? Apesar de nós vermos aqui e ali, um tribunal aqui, outro ali, situações em que há julgamentos, apesar de haver essa relação tão próxima. Mas, obviamente, é o que determina a lei, tem que haver impedimento, mas impedimento do conselheiro e não do advogado. Principalmente com essa abrangência, porque impede-se que o advogado advogue no órgão inteiro. Isso não existe, a meu ver. Isso não existe. E uma segunda questão, isso se dirige somente a advogados, quando nós sabemos que todos podem sustentar suas causas no CARF. Não é? É o que eu depreendo quando se utiliza o termo advocacia na norma. Está dirigida a advogados. Então, presidente Bettina, usando somente 10 minutos no meu tempo, que era o que me havia sido ordenado pela doutora Dani, eu devolvo a palavra, mas querendo, apesar de ter feito essas críticas ao final, essas críticas não, esse levantamento de questões que, a meu ver, devem ser discutidas com maior profundidade, eu não quero que reste com este sendo o tom da minha apresentação. Minha apresentação é de felicitação ao doutor Carlos Higino pelo trabalho que vem fazendo, pela reformulação que fez estrutural da instituição e, enfim, acho que o CARF tem toda essa importância e eu acho que o senhor está fazendo com que o seu trabalho resulte no efetivo enaltecimento merecido do CARF. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pela precisão em relação ao tempo e as palavras que são precisas, cirúrgicas e absolutamente diretas e didáticas. Parabéns pela exposição. Eu vou, então, passar a palavra ao Dr. Carlos Higino Ribeiro de Alencar, que é presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Constitucional pelo IDP e doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Professor, Dr. Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Alô? Pronto. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui,
representando o CAF, cumprimentar aqui todos da mesa, o reitor, doutor Renaud, minha colega Annelise, Ana Cláudia, também minha colega de CAF, a professora Betina, o professor Gustavo, minha vice-presidente Semiramis, é uma felicidade muito grande estar aqui na PUC, que é uma referência de direito tributário, e estar desse lado, tendo na plateia, né, como disse o Obrigado, que não errou, o casal Caraza, né, falou ali, abrangendo os dois, professor Tássio, né, a professora Melri Elbe, que deu aula no curso de formação meu de auditora, assim, né, porque ela entrou muito jovem, ela entrou um pouquinho antes de mim, íamos aqui numa palestra, eu estava até estranhando aqui, porque estava um ambiente assim, sem críticas, assim, até o doutor Gustavo começou essa primeira parte, mas depois nós voltamos assim, ao tradicional, que é o conflito de ideias aqui, né? E outro dia fui assistir uma palestra do ministro Barroso. Meu tempo, professora, para não tomar 15 minutos? Tá. E eu me lembro que até um outro professor brincou com o ministro Barroso, que disse assim, que o ministro Barroso sempre começa assim, vou dividir minha palestra em 3 partes, né? E aí ele disse que entraram no chat GPT e disse assim, faça uma palestra com o ministro Barroso. Aí o chat GPT, vou dividir minha palestra em 3 partes. Mas eu queria dividir a minha palestra em 3 partes, né? Também, não é nada original, mas dividir um pouco a minha palestra em 3 partes. E já fui muito ajudado aqui pela questão histórica, né? Eu acho que esse ano 24 aqui, na verdade, foi um noivado à distância, o casamento e as núpcias foram só em 25, então 100 anos. Consumação aí do CAF é realmente o centenário nosso ano que vem, mas a Ana Cláudia já me poupou aqui bastante tempo com essa questão histórica, e também doutor Gustavo. Quero ter tempo assim de fazer as considerações já até publicamente sobre essas questões aqui por ele colocadas, né? Mas dividindo em 3 partes, né? A lá Barroso, uma primeira, eu acho que um pouco a característica do processo administrativo brasileiro e, consequentemente, do processo administrativo fiscal. Depois um pouco diagnóstico do CAF e um terceiro, os prognósticos e essas transformações, né? Existe foi até meu orientador no mestrado, professor Ivo Gico, que escreveu uma tese de doutorado que se chama A Tragédia do Judiciário Brasileiro, né? Tem um artigo escrito sobre isso, e ele fala de um judiciário sobrecarregado, né? É uma tese de doutorado, alguns artigos, mas a síntese dele o judiciário, o poder judiciário no Brasil, acesso ao judiciário no Brasil, ele foi pensado de uma maneira ampla e democrática, a baixo custo, e esse isso gera muita demanda, mas a resposta que ele tenta dar, e nisso ele falha um pouco, é que ele tem o que o doutor Brigagão falou, e há vários exemplos, eu posso citar vários exemplos, uma falta de definição da jurisprudência de maneira relativamente rápida e precisa. A jurisprudência varia muito, né? O ministro Malan, que foi nosso ministro da Fazenda, dizia que no Brasil até o passado é incerto. E a gente tem um caso agora, se eu for contar muitas histórias aqui, mas tem um caso da CSLL, né, que é um caso característico desse. A gente tem um imposto criado no final dos anos 80, tem uma primeira decisão do Tribunal Suprema Corte em 97, que trata da constitucionalidade. A gente tem uma decisão em controle concentrado em 2007, e nós só vamos decidir a causa ano passado. E aí tinha gente que tinha a questão transitada em julgado, não tinha, teve lançamento. Então, é uma falta de previsibilidade. Esse é um diagnóstico, né, que o professor Ivo fez do judiciário, e eu diria, ele, em certa medida, eu não diria que ele é pior, mas ele é mais complexo e mais desafiador do administrativo. Por quê? E aí, bem rapidamente, esse diagnóstico do administrativo. Porque o Constituinte, as Cortes Superiores e o legislador, também ordinário depois, eles fizeram uma opção clara por um processo administrativo de baixíssimo custo. No CARF, né, no processo administrativo fiscal, não há custo no Brasil, de amplo acesso. Esse amplo acesso não só o Constituinte previu, mas a administração tributária brasileira evoluiu muito nesse sentido, né? E isso gera uma demanda gigantesca, né? Com situações que eu vou mencionar um pouco aqui, foi as missões, né, Annelise, que o ministro Haddad nos deu aqui de reformular várias questões nessa nossa área. Então, é um processo que
tem essa característica, e ele foi reforçado. Eu dou aqui os vários exemplos, nós temos assim várias pessoas com experiência, mas, por exemplo, na maior parte dos países, para se litigar no processo administrativo, ou se paga ou se garante o crédito, o principal, no caso da Argentina, no caso da Espanha. A maioria dos países exige garantias para litigar no processo administrativo fiscal. Nós não exigimos, então isso facilita bastante. Além disso, temos uma garantia de duplo grau de jurisdição. Além disso, também, por exemplo, até legislações que, nos anos 90, o secretário Everardo conseguiu fazê-las aprovar sobre a questão da garantia recursal no CAF, o Supremo considerou inconstitucional. E, recentemente, eu dou um exemplo, depois o Supremo tem súmula vinculante da questão da impossibilidade de taxas para recurso administrativo, e eu dou um exemplo na tramitação da medida provisória, o Quiroga acompanhou muito lá, o Congresso, houve uma proposta nossa de aumentar para 1.000 salários mínimos o recurso, e o Congresso entendeu que não, eu quero manter esse recurso no CAF. Então, essa amplitude do processo ela é algo assentado constitucionalmente. Nós, que somos servidores públicos, não podemos brigar com isso. É um fato, é um dado. Ele é de fácil acesso. Ele é mais ainda de fácil acesso no Brasil, porque na parte tecnológica, nós somos referência há bastante tempo. Tivemos declaração via internet antes do que vários países envolvidos. Hoje, qualquer um, ainda há vários países que têm processo em papel. O nosso, você não precisa nem ter a agência da Receita Federal para iniciar seu processo. Você inicia da sua casa. Antigamente se exigia um token. Hoje, com o gov.br, se você tiver uma senha de qualidade lá, você acessa toda a informação tributária. Então, a administração tributária, ela trabalhou para que esse processo fosse ainda mais acessível. E quando eu crio acesso, obviamente, eu crio fluxo e uma procura grande sobre ele. Então, esse é o dado do processo administrativo fiscal que nós temos no Brasil e que foi reafirmado. Não adianta, é uma questão, digamos, dada, que nós que estamos aqui na administração tributária, na Procuradoria da Fazenda, nós temos que lidar com ela. Isso é uma questão assim, fundamental. Então, acho que essa é uma primeira situação. Diagnóstico, muito obrigado, já me ajudou aqui bastante. Tivemos esses 3 problemas, pandemia, greve, e oscilação jurisprudencial do voto de qualidade, o que gerou esse acúmulo. Então, nesse diagnóstico, e aí nós fomos para experiências internacionais, é bom que a Annelise participou desde o começo do governo com essas questões, o ministro Haddad ele sempre se baseia e nos conduz nas decisões no sentido de que, bom, pergunta ele, quais são as experiências internacionais exitosas nesse campo? Em matéria de reforma tributária, por exemplo, é um IVA. A gente tem um exemplo europeu, etc., etc. Então, a gente não está, e a gente teve, por exemplo, já em situações passadas, até recentes, propostas de reforma com tributos que eram absolutamente assim, qual é o país da OCDE que tem esse tributo? Nenhum. Então, será que o mundo inteiro está errado e nós é que estamos certos? Será que o mundo inteiro está errado e nós é que não fazemos aqui de maneira correta? E no caso do processo administrativo fiscal, nós tínhamos um modelo, que era um modelo, até o Dr. Quiroga disse que era um modelo consagrado, muito bom, que funcionava bem, de paridade, que é único no mundo, não temos nenhum outro, mas nesse ponto nós somos vanguarda, porque ele traz participação da sociedade na decisão, o que é muito bom. E diga-se de passagem, não só as confederações patronais, financeira, indústria, comércio tem, mas os sindicatos têm também representação no CAF, que foram, agora o ministro Haddad dobrou a representação, eram 6 conselheiros, viraram 12 conselheiros, também das grandes centrais sindicais, temos também representação lá dos trabalhadores. Então, esse modelo, essa é a parte boa. Porém, quando a gente analisa a questão do processo administrativo fiscal fora do Brasil, não há nenhum modelo paritário, mas também não havia nenhum modelo paritário com relação à situação do empate pró-contribuinte. Então, da mesma forma que eu diria que na reforma tributária o foco inicial era, de fato, a reforma agora do CBS-IBS, dos impostos de valor agregado e imposto sobre consumo. No âmbito do CAF, era a questão de se chegar a um ponto de equilíbrio na questão do voto de qualidade, que eu acho que foi um ponto muito equilibrado, um ponto no qual há uma grande vantagem para o contribuinte quando há empate.
e me perguntam, dá muito empate no CARF? Não. Não é, as pessoas às vezes não têm noções dos números, né? Eu acho que os números eles esclarecem mais. Tem muitos conselheiros, conselheiras aqui, aliás, também, parênteses feitos aqui, o ministro Haddad também determinou, em dezembro, e a gente está nesse processo de construção, um aumento de participação feminina no CARF, a gente tem cada vez mais conselheiras, e a meta nossa é atingir o mínimo de 40%, né? Nós não tínhamos isso, estamos nesse processo, mas não havia essa questão de voto de qualidade com empate em nenhum país. A gente não tinha um modelo desse em nenhuma situação. Então, eu acho que o modelo que foi construído, que se retornou para ele, é um modelo de ter o voto de qualidade, manter o voto de qualidade. E qual é o percentual de decisões por maioria ou unanimidade no CARF? Uns 90% em termos de crédito tributário. Agora, se é tanto assim, se o voto de qualidade se aplica a tão poucos casos, por que ele é importante? Ele é importante porque ele é fundamental nas grandes teses, nas teses complexas. Então, é importante que a gente tenha isso, porque há determinadas teses que, a Annelise sabe, o judiciário sequer, né, de determinada maneira, decide naquele sentido, e o CARF, nesse caso, também tem, eu acho que gera esse equilíbrio nessas teses jurídicas controversas, né? Ainda nessa parte de diagnóstico, há uma preocupação muito grande nossa de criar a possibilidade, aí também o outro ponto do projeto de lei, o primeiro foi, né, a nova legislação de setembro do ano passado, o voto de qualidade retoma, mas com um grande benefício, que é o incentivo ao pagamento, né? Então, a multa cai, em caso de voto de qualidade, e se paga, os juros também caem, mas também um outro elemento central, que foi, são coisas que parecem absurdas, e para mim também são absurdas, né, mesmo sendo servidor, e que a gente corrigiu, como, por exemplo, a questão da súmula do CARF. A súmula do CARF, que é a segunda instância administrativa fiscal no Brasil, não vinculava a primeira instância. Era como se o desembargador, né, desse uma decisão no tribunal, não, mas o juiz, não, eu não sou obrigado a seguir, né, uma súmula, não é uma decisão individual. Não é que ele não era obrigado a seguir uma súmula do CARF, né? Isso foi resolvido também e está dentro dessa questão das soluções que a gente imagina ter para o problema, né? Então, dado esse diagnóstico, primeiro, a determinação do ministro Haddad, vamos fazer o benchmarking dos bons exemplos do mundo. A gente não vai reinventar a roda aqui. Será que nenhum país da OCDE usa tal modelo e nós vamos criar um modelo aqui que vai ser melhor do que todo mundo? Vamos usar as referências internacionais. Então, colocamos aí as súmulas. Então, em termos de, dentro daquele problema do processo administrativo fiscal, do processo do judiciário, do contencioso administrativo e judicial no Brasil, de um fluxo muito grande de demanda, né, a questão das súmulas e elas vincularem a primeira instância. Então, isso, né, já é algo, a gente mudou também a rotina de aprovação de súmulas, né, facilitamos, já aprovamos 14, pretendemos aprovar outras mais e ter esse contencioso mais racionalizado, né. Essa a perspectiva que a gente vê disso, né. E quais são os desafios nisso? Só para atualizar os dados aqui, doutor Brigagão, no primeiro semestre, agora junho, fechamos os números, nós já julgamos 450 bilhões de reais, né? Mas a gente tem que ter consciência, quando a gente olha também as experiências internacionais, que termos só na segunda instância do contencioso federal, a gente tem primeira instância do contencioso federal, a gente tem instâncias de contencioso em estados e municípios, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro tem contenciosos com valores relevantes, mas só no CARF nós começamos o ano com 1 trilhão, né, 188 bilhões. Isso representa 200 bilhões de dólares. Quando a gente chega lá fora que a gente fala isso, o pessoal diz assim, cuidado, o tradutor está traduzindo errado os seus números, viu? Porque você diz assim, como assim 250 bilhões de dólares de contencioso? Né? É um número gigantesco para Estados Unidos, para a França, para qualquer país. Quando a gente coloca como percentual do PIB, termos 10% do PIB, 1 trilhão 180, o PIB do Brasil é em torno de 10 trilhões, né, de reais. Então, nós temos 10% do PIB só no CARF,
não é aceitável, não é razoável, né? E nós não podemos, eu diria assim, é como se a gente tivesse, os mais novos não sabem, na época pré-94, plano real, antes antes do plano real e na hiperinflação. A gente está nesse nível de dificuldade que a gente precisa resolver. Então, é uma questão que eu acho que temos que entender isso. Nós não temos um patamar e um padrão que seja um padrão aceitável em termos internacionais. Mas, dado o desenho que o Constituinte nos trouxe, então, quais são as ferramentas? Primeira ferramenta legal, a previsão lá das súmulas agora era um absurdo, e agora elas passam a vincular também a primeira instância, claro. É claro que o advogado sempre vai ter a sua mecanismo de defesa, né, que se súmula resolvesse, né, a gente já tinha resolvido todo o problema do judiciário com a emenda constitucional que trouxe as súmulas vinculantes. Obviamente tem distinguish, tem a possibilidade de dizer, meu caso não é exatamente esse, mas a gente tem a referência de resolver questões de maneira mais rápida. Além disso, o que nós estamos fazendo, e acho que é a grande perspectiva, né, a terceira parte, então, o que é que vocês podem fazer para resolver o problema? Primeiro, o que o legislador já fez, houve ampla negociação de trazer uma possibilidade vinculante maior da súmula. Mas, além disso, nós também temos que trabalhar dentro do que é possível. Nós ampliamos, o ministro Haddad ampliou, hoje nós temos 204 conselheiros como quadro máximo, então ampliamos o número de conselheiros, reduzimos o número das turmas para tornar o julgamento mais célere, e aí estamos aqui, já entrando nesse tema importante, trabalhando a criação do plenário virtual e a questão também das alçadas. E isso, qual é a nossa perspectiva e o nosso ponto de vista nesse ponto, nessa situação? Primeiramente, né, num judiciário de massas, né, nós temos que ter ferramentas cada vez mais, digamos, compatíveis com esse cenário. E aí, doutor Gustavo, a gente tenta olhar o nosso público. Qual é o nosso público? É diferente, ele é heterogêneo. Nós temos, por exemplo, o senhor, doutor Quiroga, doutora Merielbe, doutor Carrasa, doutor Tasso, que são grandes tributaristas que atuam em grandes processos, né? Mas nós temos, por exemplo, 20 mil dos 80 mil processos abaixo de abaixo de cento e poucos mil reais, né? Então, esse advogado, por exemplo, do Acre, de Marabá, de Santa Maria, ele não consegue fazer nenhum tipo de defesa e sustentação oral no processo, né? Este advogado, este contribuinte, no âmbito do plenário virtual, ele tem uma ampliação do seu direito de defesa, né? Só para colocar isto de maneira bem posta. Nós não somente estamos criando essa possibilidade, como nas sessões que chamamos síncronas, vamos criar a possibilidade também, já digo isso aqui de antemão, vai ser uma portaria já por esses dias, de que o advogado, na sessão síncrona, né, porque ela não necessariamente mais todos têm que estar presenciais, a gente pode tê-la, inclusive, híbrida, possa fazer a sua sustentação oral em tempo real, à distância. Vamos permitir isso. Então, a nossa ideia é ser ampliadora do direito de defesa, certo? E dando racionalidade. Muitos desses pequenos contribuintes, eles não têm a tradição, nas nossas turmas extraordinárias, de solicitar a ida para o presencial ou para o síncrono, né? Eles não têm muito essa tradição. Então, esse contribuinte que quiser caminhar com o seu processo assim, ele está, com o plenário virtual, com uma ampliação do seu direito de defesa. Os processos grandes, eu diria assim, um pouco de economista, há uma correlação, como a gente fala, né, entre processos de maior valor e maior complexidade. Normalmente, os processos de maior valor são de maior complexidade. Então, eu diria assim, a gente deveria olhar um pouco a portaria, não pelo copo meio vazio, mas meio cheio. Nós estamos garantindo que todos os grandes processos, a princípio, trabalhem com questões síncronas, onde esse debate, essa colocação de ideias, ela é maior. Mas não haverá impedimento para que haja o pedido do advogado da parte de levar o processo da sessão assíncrona para a sessão síncrona. Qual é o percentual hoje nas turmas extraordinárias que é a nossa experiência? Não chega a 10%. Né? Não chega sequer a 10%. 90% quer que o seu processo seja julgado logo e não pede para fazer isto. Então, a nossa ideia aqui,
com esse desenho geral foi: nós ampliamos o direito de defesa do pequeno advogado. A gente tem que olhar também para isso, para os processos mais simples, que ele vai poder fazer a sua sustentação oral, gravá-la, fazer um upload dela. Nós garantimos que os grandes processos, a princípio não, vão para o plenário síncrono, onde é essa discussão, e nós criamos a possibilidade daquele que quiser solicitar a ida, que ele o faça, né? É claro que tem alguns condicionantes lá, há uma situação de avaliação dessa situação, né? Isso está colocado lá em termos do presidente, mas a ideia é que, e aí eu posso depois, não tive tempo de levantar esses números, mas posso trazê-los. O número de pedidos é muito pequeno na turma extraordinária. O número de pedidos negados é quase inexistente. Então, há uma tradição do CARF de, havendo esse pedido, levar. Então, não há, na verdade, uma ideia de nós tentarmos e conseguirmos assim restringir o direito ao advogado. Inclusive, ficamos muito atentos a essa disputa que a própria OAB teve no Supremo Tribunal Federal com relação a esses temas, né? Então, é um tema que a gente quer e está aberto a debater com vocês, com a advocacia, para que isso seja feito da melhor maneira possível, mas sempre olhando os públicos que a gente tem, né? Esse público também do pequeno advogado, lá de um processo de baixo valor, que possa fazer isso, né? E o desafio do CARF, para não estourar meu tempo aqui, que já está estourado, é esse, eu diria, é a gente trabalhar com isso, trabalhar com a capacidade de dar andamento e dar essa vazão de processos, até porque nós hoje estamos em desconformidade com a lei e com a decisão do STJ, né? A Lei 11.457 determina que cada recurso deveria ser julgado no prazo de 1 ano, né? O professor aqui já me cobrou, disse assim: o meu processo está há 7 anos lá no CARF, né? Sequer foi distribuído. Então, estou tendo aqui os puxões de orelha já da presidente da mesa. E nós temos esse desafio. Qual é a nossa realidade hoje, né? Realidade meta? Nós temos 3 anos nas turmas ordinárias e 1 ano na Câmara Superior. O Quiroga até me falava ali. Na Câmara Superior já julguei todos os meus processos. De fato, a Câmara Superior hoje, ela está com um prazo de 1 ano, então não estamos cumprindo a lei. Eu acho muito interessante também o STJ, porque o STJ tem um repetitivo, 269, que ele diz assim: é 1 ano e é para cumprir 1 ano mesmo. Esse prazo não é assim. É interessante que para o judiciário os prazos não são, né? Não são obrigatórios. Aí vem na lei e diz: não, está, né, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo administrativo, né? Então, nós temos hoje uma realidade de processos que são julgados dentro de um prazo na Câmara Superior, mas não nas turmas ordinárias. E o nosso objetivo é chegar neste prazo, né? Eu não passei essa vergonha aqui da professora me cobrar antes da mesa aqui processos com 7 anos lá. Eu julgo muitas vezes processos com 10, 15 anos lá. Isso é algo que não é aceitável. Então, assim, o nosso desafio, já concluo aqui, podem ter certeza, ampliar o acesso, né, ampliar o acesso do contribuinte e dos seus patronos à defesa, garantir esse direito de defesa, tá? Mas também, ao mesmo tempo, conseguir ter uma entrega dentro da lei, dentro do razoável. Também a gente vê aí por fora, não tem processo administrativo com essa duração tão grande, porque a gente tem mais uns 2 anos de RJ, então um PAF federal dura aí, em média, 6 a 7 anos. Em média. A gente tem processo com 10, 15, 20 anos, né, porque é uma média. Então, eu diria que, de perspectivas do CARF, é essa. Tem outros grandes debates aqui, a Ana só tocou aqui. Há um debate muito grande como a gente vai julgar contencioso IBS e CBS, né? Porque, de fato, o projeto de lei que não trouxe uma 4ª instância ou uma turma conjunta de julgamento IBS e CBS. Então, a gente não tem definição, mas o projeto de lei, até o relator lá do meu estado, do Ceará, o deputado Mauro, o projeto ainda não foi votado, o que foi votado foi o outro, né? Foram 2 projetos de lei complementar. A gente tem que esperar um pouco esse desenho para ver como fica. Mas as angústias aqui da Ana e de vários tributaristas têm razão. Como foi feita uma opção pelo IVA dual, já encerro aqui, e é importante que a gente tenha uma convergência de jurisprudência. Senão a gente vai ter, mesmo fato gerador, o IBS tratado de uma forma, o CBS tratado de outra. Então, isso também, eu diria que dentro da perspectiva aí do CARF e dos próximos anos, é também um grande desafio. Mas o grande desafio é esse. A nossa missão lá no CARF, no Ministério da Fazenda, é ter uma entrega imparcial e técnica, isso é cada vez mais
o nível dos conselheiros que vêm é cada dia melhor. Eu falo aqui, não tem conselheiro não pós-graduado em direito tributário, muitos mestres e doutores, a gente tem tido isso, assim, uma qualidade técnica cada vez maior, né? Tem algumas conselheiras nesse time, nosso time, que são esse exemplo claro disso. Então, acho que essa qualidade está sendo mantida e a gente tem esse grande desafio de reduzir esse estoque, é um estoque inaceitável, mas, sobretudo, de dar essa prestação, né, da decisão do contencioso num prazo que seja razoável, sempre respeitando o direito de defesa, sempre respeitando o direito do contribuinte. Eu acho que esse é o grande desafio e é o que com aquilo que eu tenho me empenhado para a gente chegar aí nos próximos anos. Tá? Peço desculpas aí pelo pequeno estouro e agradeço. Muito obrigado. Então, agradeço ao Dr. Carlos pela exposição, extremamente relevante, dados importantes, enfim, próprio de quem efetivamente conhece mais do que ninguém o CARF e a sua realidade. Eu passo, então, agora a palavra à doutora Annelise Ruas de Almeida, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2006, mestre em Política Pública pela Universidade de Oxford e pós-graduada em Administração Pública pela GV, foi subprocuradora-geral da Fazenda Nacional e diretora de Gestão da Dívida Ativa da União. Professora Annelise. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar minhas queridas Ana Cláudia e professora Bettina pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, saudar os meus companheiros de mesa na pessoa da Semiramis, vice-presidente do CARF, saudar a plateia nas pessoas de duas mulheres que eu admiro muito, a doutora Sônia Scioli e a professora Mary Elbe, e fazer um cumprimento especial à minha equipe, ao meu time. Eu nunca ando sozinha, porque vai que ninguém bate palma para mim, tem sempre alguém comigo. Saudar na pessoa do João Henrique Gronet, adjunto da Dívida Ativa, que divide comigo as dores e as delícias da PGFN. Dizer que é uma alegria estar aqui falando do CARF. O CARF sem sombra de dúvidas, foi, no ano passado, talvez no primeiro ano do ministro Fernando Haddad, o assunto que mais tomou meu tempo e os meus estudos e os meus entendimentos. Eu tenho, vocês sabem, uma equipe muito boa de colegas no Rodrigo Moreira e a Lívia Queiroz, que conhecem profundamente o CARF, e o Moisés, que vai estar aqui hoje à tarde. Então, a partir desses três colegas dessa equipe, nós nos aprofundamos nisso que o Higino falou muito bem, de como funciona, quais são os diagnósticos, o que está dando certo, o que está dando certo em outros países, o que está dando certo dentro desse modelo que nós já temos, para entender qual era a parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesse novo modelo de processo administrativo. Veja, a nossa posição e o que nós temos feito na PGFN, tanto no judiciário quanto no ciclo de vida do crédito público, é entender que não há vencedores ou perdedores. Há um esforço conjunto entre a Fazenda Nacional e a sociedade, por meio da advocacia, e com um esforço conjunto dentro do Ministério da Fazenda, do maior interesse para que esse crédito público que seja constituído seja um crédito com controle de legalidade, com controle de constitucionalidade e com o melhor processo administrativo possível. Desde o momento do lançamento desse crédito tributário, por todo o ciclo de vida dele, e são vários, a gente tem interlocuções, essa dialética em vários momentos da vida do crédito tributário. O interesse da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é que esse processo seja o mais estrito à legalidade e aos princípios da administração pública possível. Eu digo isso, e quem já me ouviu falar já deve ter ouvido, porque eu falo isso sempre, não há vencedores numa disputa que demora 6 anos só no contencioso administrativo.
Não há Fazenda Nacional vencedora numa disputa que chega ao Supremo Tribunal Federal 20 anos depois. É caro para o Brasil. É caro caro em recursos públicos alocados àquele contencioso, é caro para os advogados e contribuintes que têm toda uma limitação de crédito no mercado por conta de uma disputa. Todas essas grandes empresas listadas em bolsa, e é só um exemplo, que têm disputas judiciais, contencioso judicial, como isso impacta os balanços dessas grandes empresas. Então, a mudança de paradigma na relação com o contribuinte, ela começa desde o momento do lançamento do crédito tributário e ela passa necessariamente por uma revisão das relações dentro do CARF. O trabalho que o Higino tem feito desde o ano passado de reorganização administrativa, burocrática, vai nessa linha. Julgamentos mais ágeis, julgamentos mais diretos, padronização de jurisprudência, garantia de segurança jurídica em todas as fases desse procedimento. Há, sem dúvidas, muito a avançar. Há, sem dúvidas, muito a avançar quando a gente pensa em tecnologia, em utilização de inteligência artificial dentro do CARF. Quando você fala de... E a gente vive isso, o João está aqui para não me deixar mentir, a gente vive isso na PGFN, quando a gente fala da cobrança do crédito público, que a gente já estou falando lá do final do ciclo de vida desse crédito, a gente vive hoje, tem só Fazenda Nacional, no Poder Judiciário Nacional, quase 2 milhões de execuções fiscais. Não há quem imagine que faça isso um por um, né? Pessoa, a gente fazia isso até 10 anos atrás, processo por processo. E o resultado era pífio, porque o volume é muito grande, porque as discussões são muito grandes. Então, essa separação entre o que é contencioso, de massa, o que pode ser facilitado pelo uso da tecnologia, garantindo, como eu disse no início, as bases da segurança, o CARF tem que avançar também. A gente tem feito isso, Receita Federal, Procuradoria e CARF, parceiros nesse ciclo de vida do crédito público, utilizando ferramentas de tecnologia para facilitar a vida, para tornar esses julgamentos mais ágeis e mais padronizados, e aí garantindo mais segurança. Eu dou um exemplo para vocês, nós estamos implementando na Procuradoria o uso da inteligência artificial para sumarizar a petição inicial. Em 30 segundos, a minha ferramenta sumariza quem é o escritório de advocacia e quais são todas as causas desse mesmo escritório, quem é a parte, com todas as causas dessa mesma parte, qual é a tese, qual é a jurisprudência que ele cita e qual é o pedido. Essa ferramenta vai estar disponível para uso em todas as unidades da Procuradoria até o início do mês de dezembro. Eu consigo dizer, em 30 segundos, quais são todas as causas do mesmo escritório de advocacia. Isso me facilita. Me facilita porque eu sei se aquele mesmo escritório está alegando coisas diferentes, aonde que ele está alegando, se ele está entrando em juízos diferentes, se está, por acaso, indo a Brasília usando o foro nacional ou não. O doutor Quiroga estava em Brasília muitas vezes no ano passado, nós tivemos muitas vezes em discussão da Lei 14.689, a lei do CARF, e, naquele momento, o doutor Quiroga deve se lembrar, muitas vezes o ministro Fernando Haddad me pergunta quais são os mandados de segurança sobre determinada medida provisória que acabou de sair. Eu respondo para ele em menos de 5 minutos. A gente tem na Procuradoria hoje um chamado Protocolo Zero. Antes de chegar na vara, eu já sei qual é o mandado de segurança, e agora, com essa nova ferramenta, eu vou saber qual é o escritório de advocacia, qual é a causa de pedir, qual é a jurisprudência que está sendo citada. Esse é só um dos exemplos de como a gente está usando a tecnologia para dar uma resposta mais ágil, para dar prestar um serviço ao Estado brasileiro de forma mais ágil. Inclusive, e digo isso com muita satisfação, para não contestar, se for o caso. Inclusive, para avisar o juiz da vara, e a gente teve um processo muito grande no Rio de Janeiro, no final do mês de junho, em que a petição assinada por mim, a gente pegou esse processo no Protocolo Zero,
E a gente decidiu que não ia contestar. Antes do juiz iniciar a citação, determinar a citação, já tinha uma petição da Procuradoria-Geral da Fazenda dizendo que aquele caso a gente se submetia à jurisprudência e que era um equívoco administrativo e que a gente ia arrumar de forma administrativa. Porque não há vencedores no litígio que se prolonga. Esse, para mim, talvez seja o grande desafio que a gente enfrenta enquanto administração tributária, essa mudança de paradigma. É claro que eu dei o exemplo da tecnologia, que é uma das ferramentas que nos ajudam nessa mudança de relacionamento. Todos nós fizemos declaração de imposto de renda esse ano. É a coisa mais linda do mundo fazer declaração de imposto de renda. Você entra no SolGov, a declaração chega até uma palpitação, né? Porque ele sabe mais coisa da vida da gente do que a gente mesmo. Tem coisa lá que você nem lembra e está lá. Mas é para quem no passado fazia no papel, depois o disquete, depois você entrar lá, você só conferir. Então, é uma forma que a Administração Tributária, a Receita Federal do Brasil, de forma muito inovadora, facilita a vida do contribuinte. Vamos pegar esses exemplos todos que a gente tem. Aqui em São Paulo, a Fazenda de São Paulo é muito profícua de bons exemplos, e trazer isso também para dentro do contencioso. E entender o litígio não como processo de partes adversas. É óbvio que faz parte da nossa formação jurídica latino-americana. A gente é formada no direito como partes controversas. Mas essa posição de fazenda versus contribuinte, ou fisco versus contribuinte, é ultrapassada. Não nos ajuda em nenhuma dessas fases do crédito tributário. Esses dias eu li um artigo muito interessante que fala, inclusive, que a gente devia abandonar a palavra contribuinte. A gente devia falar de cidadão. Porque pagar tributo faz parte da nossa essência de cidadão, da nossa parte nesse contrato social que a gente assina tacitamente quando vive em sociedade. A gente tem que ser feliz pagando o tributo. E é óbvio que a gente tem que ser feliz, principalmente se esse tributo é bem cobrado, se ele está bem lançado, se ele está de acordo com as regras, com a Constituição, com a jurisprudência. Esse é o grande desafio. Eu não poderia vir aqui hoje e não falar de um assunto que o Higino citou, e Ana Cláudia da mesa, várias conselheiras aqui, e não falar de equidade de gênero dentro do CARF. E não falar desse movimento importante que a gente tem vivido em várias... que a gente tem vivido, talvez, enquanto sociedade, de equidade de gênero, de participação feminina em situações, em posições de liderança, em posições de decisão, o quanto isso é relevante para a sociedade evoluir, para que as próximas gerações tenham cada vez mais o benefício dessa diversidade, para que as decisões sejam tomadas a partir de uma visão, de uma plurivisão, muito mais parecido com a sociedade que a gente vive, e não apenas por homens brancos ou só por pessoas brancas. Há também um debate importante, que eu não tenho, né, na leitura da professora Djamila, eu não tenho esse lugar de fala, mas é um debate importante, que é a equidade racial. Então, eu convido vocês, e eu tenho certeza que Higino faz isso, Ana Cláudia faz isso, as conselheiras todas do CARF fazem isso, para também ter essa visão de equidade de gênero e de raça dentro das turmas do CARF. E não podia deixar de falar... Oi... Eu precisava dar oi para essa linda. Não poderia deixar de falar do parecer da Procuradoria sobre a licença maternidade. Ana Cláudia me levou mais de uma vez, e isso nós concluímos agora uma consulta. Infelizmente, não é o parecer que eu gostaria de ter assinado. Eu gostaria de ter assinado um parecer que garantisse todos os direitos à licença maternidade às conselheiras do CARF, inclusive o valor correspondente. O valor correspondente significa
que, enquanto aquela mulher, como conselheira do CARF, em licença maternidade, que ela pudesse receber o valor que ela recebe como conselheira. Esse último passo, que talvez seja o ponto central e mais importante, eu não consigo superar, por parecer, por conta de uma questão de contribuição previdenciária e por conta da natureza precária do cargo de conselheiro representante dos contribuintes. O parecer avançou bastante no sentido de garantir às conselheiras do CARF todos os direitos à licença maternidade e todas as garantias que as mulheres merecem quanto licença maternidade. Além de tudo, me coloco aqui publicamente à disposição para que a gente busque, em conjunto, Higino, Ana Cláudia, uma solução, provavelmente de alteração legislativa, para que a gente consiga garantir a essa mulher conselheira do CARF que ela tenha assegurado o valor correspondente à remuneração como conselheira, enquanto em licença maternidade. Isso é algo essencial para que a gente consiga cumprir, inclusive, as metas que o próprio CARF se colocou de mais mulheres. Se você não garante os direitos à licença maternidade, à amamentação, a todos os direitos que as mulheres são protegidas para a conselheira, você acaba afastando aquela mulher do cargo de conselheira. Isso é algo que, eu digo para vocês, demandou muito esforço e muito estudo e muitos debates dentro da Procuradoria. Eu não consigo, por parecer jurídico, criar uma despesa pública, que é essa despesa correspondente à diferença entre o regime geral da Previdência e o salário de conselheira, mas me disponho a colaborar e a participar desse movimento pela solução dessa questão, para que a gente tenha realmente as mulheres em todas, com amplo acesso e com ampla vontade de participar. Essa é uma questão muito, muito relevante para mim, e eu queria dizer isso para vocês. Por fim, eu não poderia deixar de tocar no assunto também. O Felipe falou que teve com o Moisés há um tempo atrás, nessa discussão sobre o controle judicial das decisões do CARF. Eu tenho uma listagem, o Higino já me passou ela assim, umas 32 vezes, porque ele acha que eu esqueci ela, mas ela está lá, Higino. De processos, grandes processos do CARF, que estão suspensos, que tiveram julgamentos suspensos por decisão judicial. Muitos valores relevantes, muitos durante o debate do artigo 19E, não aplica, isso tudo são um desafio que a gente tem que resolver em curto prazo, e aí dependemos muito também do judiciário, de como essa intersecção entre a decisão judicial e o julgamento do CARF. Acho que são debates, eu não tenho todas as respostas para isso. Tem alguns desses processos judiciais que estão lá suspendendo os julgamentos, que eu acho que já teriam até perdido o objeto, que eu acho que a gente tem trabalhado nesse sentido para devolver o processo para o CARF, para que julgue, para que, passado ali todas as discussões do voto de qualidade, o CARF entrando nessa novo ciclo de julgamentos, isso poderia andar, mas como no judiciário a gente trata processo a processo, principalmente esses processos grandiosos. E, por fim, fazer um paralelo, também dentro dessa lógica do controle ou da intersecção entre a decisão judicial e a decisão do CARF, algo que a gente aprendeu na Procuradoria como forma de sobrevivência ao imenso contencioso e ao grande volume de processos que a gente lida, que é aplicar efetivamente o sistema de precedentes. Entender o sistema de precedentes, trazido muito pelo novo Código de Processo Civil, que não é mais tão novo assim, mas, enfim, o CPC de 2015, é que eu sou velha, eu estudei o outro. Aplicar o sistema de precedentes realmente a todas as instâncias do CARF. Esse movimento que o Higino falou de aplicação de súmulas, de facilitação no processo de aprovação das súmulas no CARF, é muito relevante
para garantia de um processo, de um julgamento mais ágil, mais robusto e com mais segurança jurídica. Isso, sem dúvidas, facilita a todos nós. Se o auto de infração for... E veja que interessante, e como isso não é simples, viu, gente? Parece assim. Se o auto de infração for julgado inapto a seguir no mundo jurídico, por ilegalidade, qual é o dever de casa da administração tributária? Entender por quê. Aonde foi que eu errei, eu, administração tributária, lato sensu, nesse processo de lançamento do crédito tributário? Se o crédito tributário for julgado apto, se o auto de infração for julgado apto e aquilo ali for constituído com crédito tributário, qual é o papel da administração tributária para facilitar essa conformidade, essa regularização? Qual é o papel da administração tributária para que isso não vire um litígio no judiciário e que a gente consiga resolver aquele problema, arrecadar aquele valor que é relevante para o orçamento público e facilitar a vida de todos? Isso tudo é dentro do grande chapéu da conformidade tributária que todos nós estamos submetidos. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade e pode me convidar sempre. É uma alegria estar aqui com você. Eu não vou gastar meu tempo, não, mas só dizer uma questão da Annelise. Então, já vamos marcar, conselheiros, uma reunião com a Procuradoria, viu? Para a gente. Já vou marcar essa reunião. Bom que você fez essa questão. Só para dar um dado que falava o doutor Queiroga. Eu não sei se as pessoas têm ideia de qual é o percentual de vitória do contribuinte só no CARF. É 50% do crédito tributário, historicamente. 50% do crédito tributário, a Ana Cláudia sabe disso, como média histórica. Ano passado foi 60%. Então, as pessoas acham que no CARF, não, só a Fazenda ganha 90%. Não é verdade. Então, esses dados, é isso que a Annelise fala, que a gente precisa avaliar e ver. Então, lá um CARF é uma grande casa de defesa do contribuinte e a gente precisa reavaliar por que é que 50% do crédito cai lá só no CARF. Fora que o crédito também é derrubado em parte na primeira instância. Tá? Doutora Annelise, obrigada pela brilhante exposição, a temas interessantíssimos. Eu aqui, mais uma vez, fiquei reflexiva. Tem uma questão que eu acho que efetivamente merece um melhor amadurecimento há muitos anos já, que é a questão da avaliação de constitucionalidade. Porque, como você está dizendo, nós temos que ter interesse em que o crédito seja o mais rígido possível, considerando que, como dizia o professor Geraldo Ataliba, entre aspas, direito tributário no Brasil é direito constitucional, nós temos problemas de constitucionalidade e não podemos enfrentar por expressa disposição legal, né, normativa. Acho que eu fui julgadora há 14 anos, mas no Conselho de Contribuintes Municipal, e eu, durante esses 14 anos, dada a escola que eu tive eminentemente constitucional, naturalmente que eu não declarava inconstitucionalidade, já que eu não era o judiciário, mas eu afastava a norma por entender que era constitucional. Então, eu acho que, no bojo dessas discussões, eu acho que tem que ser trazido esse tema, porque é um tema que me incomoda bastante. Eu, assim, em sustentação oral, os conselheiros me olham feio. Eu sei que não pode falar de constitucionalidade, mas, como eu digo, o tempo é meu, é direito de propriedade, né? Eu falo o que eu quiser e eu pego e falo de matéria constitucional, porque eu não sei trabalhar de outro jeito, né? Então, lá no Conselho de Contribuintes do município, eram 8 votos, era 7-1, 7-1, 7-1, 14 anos. Mas eu não deixava de afastar por entender que era constitucional. Então, isso é uma forma de complementação à sua fala final. Vamos passar, então, a palavra à doutora Semiramis de Oliveira Duro, vice-presidente do CARF e vice-presidente da 3ª Sessão de Julgamento do CARF, conselheira da 3ª turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Bom dia a todos. Saúdo essa ilustre mesa aqui, que também, como a doutora Ana Cláudia, me sinto muito inibida de estar aqui. Bom, eu não posso deixar de cumprimentar o meu presidente Carlos Ingino, aqui, que compõe essa mesa,
esse evento tão importante para os conselheiros contribuintes e para toda a sociedade, nessa aproximação dos conselheiros da sociedade e do meio acadêmico. Então, a presença hoje do Dr. Carlos Higino aqui para nós é muito importante. Nós conhecemos a agenda do presidente, sabemos o que representa ele estar aqui hoje, e meu agradecimento, presidente, pelo seu apoio a Concarf itinerante. Cumprimento também a BDF, a ilustre BDF, a honrosa BDF, que, por mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando num evento organizado por essa prestigiosa instituição. Cumprimento na figura do Dr. Felipe, na figura da presidente, doutora Betina, a professora Betina. Né? Cumprimento a minha casa, que é a PUC. Eu sou filha integralmente da casa, eu fiz graduação e mestrado aqui. Então, quando a doutora Ana Cláudia me convidou para participar aqui hoje, eu pensei, bom, será que eu consigo segurar a emoção de voltar a essa casa que eu fiz a minha vida inteira, né? Então, saúdo a PUC São Paulo na presença dos alunos que estão aqui, na presença do seu diretor, que está aqui. Saúdo também a doutora Annelise, é sempre uma alegria dividir qualquer coisa com a senhora, uma alegria muito grande. E, bom, para falar do CARF, para mim, se me deixar, eu falo horas a fio, porque foram 8 anos ininterruptamente de exercício de mandato, e no último ano e meio, tantas mudanças surgiram no CARF que simplesmente parece que de 6 anos não aconteceram tantas coisas no órgão como há 1 ano e meio atrás. Então, são mudanças profundas que intentam essa melhoria da gestão desse contencioso, que intentam manter as garantias de um julgamento imparcial, um julgamento com a ampla defesa e o devido processo, né, mantendo a qualidade, principalmente técnica, do órgão. Então, muito foi dito aqui em termos de atualidades tecnológicas, o CARF também investe nisso, né? No sistema de gestão tem tido gestão de acervo, tem tido investimento. No nosso SGI tem tido investimento. O presidente também tem projetos de inteligência artificial. Então, toda essa parte de racionalização desse acervo enorme que herdamos tem sido também objeto de tratativas. Para nós, um grande passo dado também foi a edição do novo regimento interno, cuja vigência se deu a partir agora de 5 de janeiro. Né? Muito sobre o regimento já foi tratado aqui nessa mesa, mas gostaria de ressaltar a diversidade de formas atualmente com que temos para a realização de sessões. Né? Só conhecíamos sessões presenciais até a pandemia. Após a pandemia, só conhecíamos sessões virtuais. Depois não conhecíamos quase nenhuma sessão por causa de tantas paralisações. Né? E agora nós temos 3 tipos de possibilidade de realização de sessão: híbridas, as presenciais, tratando das síncronas, e as assíncronas. Né? Então, não é só em razão da gestão de acervo, mas principalmente para chegar próximo daqueles que utilizarão essas sessões para o julgamento de seus casos, além também da facilidade para o conselheiro. Nós temos conselheiros desde o Rio Grande do Sul até uma recentemente nomeada de Tocantins. Né? Então, essa diversidade de possibilidades de realização de sessão é algo muito positivo e muito inovador no órgão. Né? O plenário virtual será objeto de uma reunião ainda hoje com as entidades, mas eu não posso deixar de apontar que a criação do plenário ela nunca teve o objetivo de cerceamento de defesa, nunca teve o objetivo de diminuir o acesso da sociedade ou do contribuinte aos conselheiros ou ao debate ou a qualquer tipo de ferramenta de defesa. Ao contrário, o próprio regimento interno ele traz as hipóteses em que o processo eventualmente colocado a julgamento em sessão assíncrona pode ser enviado para a sessão síncrona. Né? Então, ele já não seria pautado em sessão assíncrona se tratar-se de caso que demanda análise de prova complexa. Isso, ela já não poderia ser pautado para a sessão assíncrona processos dessa natureza. Também não poderia ser pautado em sessão assíncrona casos que demandem ou estejam relacionados à questão de
o que é aquela controvérsia jurídica relevante disseminada nos termos do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei 13.988. Né? Então, esses casos já não poderiam ser pautados. Né? E é também uma falsa ideia que temos de que a transferência de, eventualmente, um julgamento assíncrono para uma sessão síncrona dependeria 100% da concordância do presidente da turma. Não é só nessa hipótese. Nós temos que o próprio inciso 1º do artigo 104 do novo regimento, ele fala que o relator pode pedir o deslocamento para uma sessão síncrona. E quem melhor do que o relator para saber a complexidade do tema? Né? O relator tem a sensibilidade de saber se aquele tema é controvertido a tal ponto da turma demandar um debate, se aquele tema não vai de encontro àquilo que não poderia ser pautado em sessão assíncrona. Então, quando o relator solicita para que seja migrado para uma sessão síncrona, isso não depende de aprovação do presidente da turma. Né? E as outras duas hipóteses demandam de aprovação do presidente da turma, que é quando um outro conselheiro da turma pede essa transferência, ou o próprio patrono do contribuinte, ou o próprio contribuinte. Aí, nesses outros dois casos, aí realmente depende da concordância do presidente de turma. Mas não há nenhuma concepção atrás do plenário no sentido de se mitigar direitos de defesa. Posto isso, não posso deixar também de ressaltar as mudanças que tivemos nas turmas. Já foi colocado aqui pelo Dr. Gustavo a questão do aumento do número de colegiados. Recentemente, houve toda uma reestruturação das turmas, né, em função da abertura desses novos colegiados. Então, foi dada a oportunidade de novos vice-presidentes de turma tomarem posse também, com esse aumento de posições. Né? Não posso deixar de apontar também algo importante para fins de estabilização de jurisprudência e até mesmo para a dedicação de conselheiros, que é o aumento do prazo de mandatos, né, o aumento do prazo de mandatos e uma certa simplificação nessas reconduções. É importante para evitar essa essa rotatividade muito grande, né, para que a gente consiga ter uma estabilidade na jurisprudência. Então, isso também é uma medida bastante importante. Falando ainda de racionalização e organização, eficiência e segurança jurídica do processo administrativo, também, tal como colocado aqui, nós, nas sessões de 20 e 21 de junho, aprovamos 14 súmulas. Foram súmulas específicas de turmas da Câmara Superior, de matéria de Câmara Superior, ou seja, é uma inovação também do novo regimento. Esse modelo de súmulas, tal como votado agora, com essa simplicidade que o presidente Gino citou, é algo também trazido pelo novo regimento. Nossas primeiras sessões de cada turma de Câmara Superior foram agora dia 20 e 21 de junho. Essas foram, então, como eu disse, 14 súmulas, elas estão numeradas já a partir do número 188, né, já disponíveis e publicadas desde o dia 27 de junho no Diário Oficial. E não posso ressaltar que o papel da súmula como precedente vinculante importante, como trazido pela doutora Annelise, ele, dado o tamanho e a relevância que a súmula tem nessa racionalização, nessa segurança jurídica, nós temos 3 hipóteses de propositura de súmulas no nosso regimento. A hipótese do 123 e 124, que é justamente a hipótese de matéria específica das câmaras superiores, né? Temos a hipótese do 125, muito interessante, novidade, que é a propositura de súmulas por membros de turmas ordinárias. Né? O procedimento está todo elencado no 125. Ele é muito interessante porque faz com que os conselheiros de turma ordinária eles possam também propor súmulas para a Câmara Superior. Né? E o procedimento ele é um pouco diferente, ele demanda decisões de colegiados distintos, né, de turmas ordinárias, e ele será votado na turma ordinária e depois encaminhado ao presidente de sessão, mas é algo que dá muita participação a todos que integram o órgão. Né? E a súmula, como nós já tínhamos, que é a súmula normal, que pode ser proposta por qualquer conselheiro, qualquer entidade representativa
com atuação no CARF, que também demanda uma outra condição de número de decisões paradigmas, seriam 5, pelo menos, de 2 colegiados. As súmulas de Câmara Superior, elas demandam 3 julgados daquela própria turma. As de turma ordinária demandam, pelo menos, decisões de 3 turmas ordinárias distintas, e a súmula do procedimento mais comum, mais conhecido, mais antigo, pelo menos de 2 colegiados diferentes, 5 decisões. Então, essa diferença entre procedimentos é para que todos possam participar, né, e possam colaborar nessa construção de uma jurisprudência que seja vinculante para o órgão. E vinculante, tal como o presidente colocou, à primeira instância. E isso, para nós, então, agora, gera uma questão de análise de conhecimento até dos recursos, né, uma vez que a DRJ aplicará a súmula. Então, para nós, uma primeira etapa de análise de recursos em segunda instância, justamente para verificar se não houve aplicação dessa súmula já na DRJ, para que não se conheça do recurso nessa hipótese. Bom, não posso deixar de apontar também algo que julgo extremamente importante, que eu tenho percebido nos últimos tempos, que é a questão da heterogeneidade no CARF em relação às representações, né? Não posso deixar de apontar o aumento do número de conselheiros que representam as entidades sindicais que tornaram-se vice-presidentes da segunda sessão de julgamento do CARF, né? E também confederações que nunca estiveram na Câmara Superior, hoje estão na Câmara Superior, né? A Confederação Nacional dos Transportes, a Confederação Nacional da Agricultura, né? A própria CUT. Então, é algo muito positivo, que eu não posso deixar de apontar também. E, já finalizando, considerando que a mesa já se estendeu tanto, eu gostaria de apontar alguns dispositivos do novo regimento, que, para mim, são representativos também daquilo que se buscou com a edição de um novo regramento para o órgão, que é a questão das decisões das novas competências dos presidentes de turma, Câmara e sessão. Essas novas atribuições, tal como o plenário, elas não vêm para retirar direitos, ao contrário, elas vêm para racionalizar o contencioso. Em que medida? Que, a partir do 158, do 58 ao 61, artigo 58 ao 61 do novo regimento, essas novas competências estão lá postas. Então, citando algumas que são muitíssimo relevantes. Primeiro, a declaração de intempestividade de recurso, né? Para que se levar ao colegiado um recurso que é intempestivo? Né? Outra questão, o não conhecimento de um recurso de ofício abaixo do limite que o Ministério impôs. Então, recursos de ofício abaixo de 15 milhões, que é o patamar atual, podem ser já não conhecidos por decisão do presidente de Câmara, né? Outra situação, quando se trata de incompetência daquele colegiado. Se o colegiado é incompetente, para que levar isso ao colegiado para se fazer uma resolução, por exemplo, já que a declaração de incompetência não é um acórdão, né? Então, isso também é uma nova atribuição dada que facilita até mesmo o envio para a sessão que é competente e a distribuição novamente, né? Um outro exemplo, a questão da concomitância, aplicação da súmula 1 do CARF. Há pedidos expressos de contribuinte para que se aplique a concomitância. Então, nesses casos, pode ser reconhecido pelos presidentes, né? E para finalizar, mais um caso dentre esses que eu tenho muito orgulho assim de constarem no novo regimento, é a questão da realização de diligências, né? Quem melhor do que o relator para saber se aquele processo demanda um saneamento, né? Então, o relator propõe ao seu presidente de turma e os dois podem, então, já converter o feito em diligência antes até de se levar ao colegiado, e disso decorre que o processo, ao chegar no colegiado, ele vai estar muito melhor instruído para julgamento da turma. Bom, são essas breves palavras que eu queria colocar. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer o convite da doutora Ana Cláudia, parabenizá-la por todos esses eventos que estão sendo realizados no Brasil inteiro, a Concarf Itinerante, que tanto tem contribuído para os debates do órgão, mas também para expor os nossos conselheiros, né, e
E eu vejo que a organização desses eventos passa, inclusive, por indicar conselheiros experientes, conselheiros novos, né, o que é importante, essa oportunidade dada a todos. E, então, parabenizo a doutora Ana Cláudia por todo esse trabalho feito na Concarf itinerante. Enfim, eu agradeço novamente e encerro aqui a minha exposição. Muito obrigada a todos. Então, obrigada, doutora Semiramis, pelas relevantes questões levantadas. Para encerrar essa mesa, passo a palavra, então, ao doutor Felipe Renaud Pinto, diretor da BDF, doutor em Direito pela UERJ, pós-doutorando pela USP, professor visitante no IBMEC, Faculdade GV, PJT e PUC Rio de Janeiro, e sócio da Renaud Advogados. Muito obrigado, presidente Bettina. Eu serei muito breve. O evento está extraordinário, a programação está interessantíssima. Temos 15 painéis, mais de 600 inscritos, sem contar os palestrantes. Enfim, tem muita coisa para acontecer no dia de hoje e no dia de amanhã. E eu não podia estar mais feliz do que estou numa mesa como essa, extraordinária, que demonstra bem, primeiro, que a BDF não se furta de exercer o seu protagonismo e a sua obrigação de interagir e promover a dialética dos temas mais sensíveis e imperiosos para a sociedade civil. Também de ver o quanto hoje as instituições, aqui temos a doutora Annelise, temos o doutor Carlos Higino e a Semiramis, representando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o CARF, ou seja, os órgãos hoje não se furtam da dialética, do diálogo, não se furtam de refletir, não se furtam de buscar a evolução como foi necessário numa sociedade, numa democracia, numa república como a nossa. Também não posso deixar de agradecer a acolhida da PUC São Paulo, aqui na pessoa do professor Vidal, diretor da Faculdade de Direito, reitor eleito, diga-se de passagem, e com toda a competência que nós conhecemos do professor Tássio Lacerda da Gama. Eu sou suspeito, sou fã do professor Tássio. Só falta uma coisa, Tássio, aqui, porque eu olho para você, eu olho para a PUC, eu só fico lembrando das praias de Trancoso. Então, falta só a gente trazer as praias de Trancoso para cá, mas é só um detalhe, desculpa compartilhar esse pensamento. Estar na presença, porque essa casa aqui tem professores extraordinários. Estamos aqui na presença do professor Roque Antônio Carrasa, 50 anos de docência, foi professor do meu pai na década de 80, na pós-graduação aqui da PUC São Paulo, professora Beth Carrasa. Enfim, temos o professor Paulo de Barros Carvalho, professor Robson, professora Regina Helena, um corpo docente extraordinário, não dá para citar todos, mas que nos acolheu aqui e nos acolheu da melhor forma, disponibilizando 2 de seus auditórios extraordinários. Eu não posso deixar de agradecer a PUC. Não posso deixar também de agradecer a acolhida e a presença dos conselheiros do CARF, dos escritórios que apoiaram o evento, viabilizaram o evento, as associações parceiras, vejo aqui o Marcelo da PET. Não posso deixar de destacar a presença do nosso querido Marcos Catão, presidente do IFA América Latina, que fez um congresso extraordinário com todos nós. Não posso deixar de também destacar a competência da BDF para organizar eventos, competência essa direcionada absolutamente, diretamente a Daniele Brigagão, nossa futura presidente, aqui eleita por aclamação no evento de hoje, da Yandara, da Natália, que fazem chover, são rainmakers. A Angélica, que é minha parceira de sempre, minha gerente para assuntos aleatórios, e que também fez esse evento acontecer. E, claro, né, a autoridade, a presença do nosso Gustavo Brigagão, nosso presidente de sempre, da professora Bettina, que não podia representar melhor tantas coisas. Primeiro, o protagonismo feminino, que foi muito bem destacado pela doutora Annelise. Eu não podia estar mais orgulhoso de compor uma mesa com 3 mulheres extraordinárias e líderes, né? A doutora Annelise, desculpa, Samir, 4, perdão. 4 mulheres líderes
inteligentíssimas, extraordinárias e que mostram que já passou do tempo da gente romper essas amarras sociais. Eu que fui criado numa casa com 3 mulheres e uma cachorrinha fêmea, né, uma cadela, e que tenho 2 filhas mulheres, eu não poderia estar mais feliz da sociedade brasileira nessa evolução e, portanto, também uma associação muito parceira, um grupo extraordinário que é o Mulheres no Tributário, que trabalha tanto com a BDF em tantas frentes e que foi fundamental no processo de reforma tributária. Dito isso, eu, obviamente, abri mão do meu tempo de exposição técnica. Eu queria só convidá-los para as demais palestras, mas não queria deixar de fazer uma observação pontual, que é o vício do acadêmico, do professor. Quem sou eu para me chamar de acadêmico aqui, na frente de tantos mestres, inclusive, hoje, a casa que me acolheu, a Universidade de São Paulo, eu queria fazer uma homenagem ao professor Quiroga, na pessoa do professor Quiroga, a todos os professores da Universidade de São Paulo, inclusive ao meu chefe, professor Chueire. Mas eu queria só fazer uma observação que me parece que conversa com todas as falas anteriores. Me parece que todo acadêmico, todo advogado, todos nós que estamos aqui, clamamos por estabilização das relações jurídicas. Eu chamo de estabilização a segurança jurídica, a mínima previsibilidade, que são fatores ou características fundamentais para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento social. Porque até para a gente falar em direitos humanos, em isonomia e equidade, é preciso que haja um sistema tributário que nutra o Estado das suas receitas, mas sem comprometer, obviamente, o patrimônio do particular, sem invadir o que não deve no que tange ao patrimônio da sociedade civil. E nós vimos aqui algumas das maiores autoridades da República falando em sistema de precedentes, em controle de legalidade, em tecnologia, em igualdade de gênero. E, para que a gente possa enfrentar isso devidamente, primeiro, é preciso, me parece, que haja um resgate do direito. Por que haja um resgate do direito? Porque me preocupa muito um momento em que avançamos numa análise jurisprudencial e que acaba influenciando também na jurisprudência do CARF, baseada na análise econômica do direito. A gente fala mais hoje em eficiência arrecadatória e praticabilidade do que em princípios estruturantes, do que no direito que lecionamos em sala de aula. A reforma tributária é a prova disso. Nós conseguimos transformar em regra constitucional um princípio chamado neutralidade e tratar contribuintes de forma desigual, dependendo da sua capacidade de pagamento. O que está adimplente dá crédito na cadeia, o que não está adimplente não dá crédito na cadeia. Ou seja, ignoramos uma regra constitucional em prol da praticabilidade da eficiência arrecadatória. E esse será o tema da mesa de amanhã, mas eu não posso deixar de compartilhar minha preocupação, que a tecnologia e a eficiência arrecadatória são fundamentais, mas sem que comprometa os direitos de defesa, os direitos do contribuinte, a segurança jurídica e a igualdade. E se nós vamos começar agora a estabelecer uma arrecadação via banco, o controle de legalidade ele será perfectibilizado ou materializado de uma outra forma, mas não mais no lançamento. Porque o lançamento ele vai se dar na simples emissão da nota fiscal e o pagamento com split payment. Então, eu não vou ter mais auto de infração, salvo em caso de sonegação ou fraude, que vão ser casos pontuais. O que nós vamos ter é um contencioso baseado em repetição do indébito tributário, cujo controle de legalidade já está deixado de lado. Não há mais controle de legalidade, o lançamento é definitivo. Não teremos mais um problema de execução fiscal, teremos um problema de contencioso movido pelo contribuinte. E aí chegamos, e encerro aqui, porque é só uma provocação, porque eu nem tenho tempo para avançar, senão a Dani corta meu microfone. Eu abri mão do meu tempo. Que entra na realidade que o doutor Carlos Higino muito bem trouxe aqui. Estamos falando num percentual imenso de contribuintes que sequer têm recursos para se defender, que, eventualmente, conseguem realizar uma defesa na via administrativa porque é gratuito, sem que possam exercer da melhor forma a sua defesa, porque não tem dinheiro para contratar um advogado para ir para Brasília. E, no judiciário, lá aportam pela via da execução fiscal.
Muitas sequer têm o exercício do direito de defesa, mas, pelo menos, ali ele tem uma forma de se defender. No estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, diversos estados, as custas judiciais são inviáveis. E sabe-se da luta inglória para se conquistar uma gratuidade de justiça. Não é todo mundo que consegue. Então, quantos contribuintes terão como ingressar com uma ação anulatória de débito fiscal? Já sofrendo cobrança, já com pagamento realizado, foi realizado pelo banco. Então, eu não sou contra, eu só acho que a gente precisa enfrentar esse desafio. Isso não tem sido dito. Aliás, as bases, os fundamentos da reforma, eu sou a favor da reforma, os seus fundamentos não foram demonstrados à sociedade civil em nenhum momento. O estudo de alíquota, os impactos. Então, me parece que só é possível um debate democrático e republicano com um viés de defesa dos direitos contribuintes, estabilização das relações, equilíbrio, verificando também as necessidades públicas se tivermos transparência, que, inclusive, também está na Constituição. Então, dito isso, eu agradeço muito, convido a todas e todos a participarem dos próximos debates, nessa sala e na sala 239 aqui embaixo, e, para encerrar nossa mesa, ninguém melhor que a professora Betina, que, além de extraordinária, eu costumo dizer carinhosamente que é muito fofa. Professora Betina, obrigado. Então, eu agradeço a todas e a todos pela atenção. Nós teremos um breve coffee break agora na sequência, depois 2 salas de palestras, uma aqui e outra na 239, no 2º andar. Muito obrigada.